Oi, oi, pessoal, como vocês estão? Gente, esse podcast hoje está simplesmente maravilhoso. Estou aqui com uma profissional de excelência que tem uma história inspiradora. Então já corre, já chama os seus amigos, seus familiares para juntos assistirem e não deixem de curtir aqui com a gente. Porque a história dela com certeza vai abençoar a sua vida e de todas as pessoas que estão perto de você. Ela, gente, já vendeu ovos, já vendeu limão, já trabalhou em posto de gasolina, já morou em casa de família, tudo isso para custear a educação dela. E hoje é uma das melhores dentistas que nós temos em toda a região e é um prazer recebê-la aqui, doutora Lorena Dias. Olá, doutora Carol, bom dia. Uma honra retornar aqui na Facite. Para quem não sabe, eu me formei aqui, Verdade. Sou aluna dessa instituição. Essa instituição que me deu a oportunidade, né? Eu lembro muito bem ali do Jardel, eu pensando que não ia conseguir o FIES, porque meus pais não tinham condição de puxar toda a despesa. E vocês me acolheram assim de uma forma única, tanto que eu me sinto muito de casa, né? É de casa muito mesmo. Obrigada. É de casa mesmo, aqui vai ser sempre, eu sempre falo, é a sua segunda casa, você passou tanto tempo aqui. Sim. E assim, querendo ou não, o que a educação faz na vida das pessoas vai mudando, né? Porque hoje você é uma profissional. Olha essa história. Sim. A gente tava conversando aqui nos bastidores, eu vou pedir para ela contar desde o início, porque ela veio lá de Babassulândia, queria estudar, e para poder fazer isso não tinha condições de pagar, a mãe também com muita luta, né? Aquela vida, a vida de todo mundo, do brasileiro do todo dia, né? E aí você foi vender limão, foi vender ovo. Conta pra gente essa história aí, porque eu sei que tem pessoas que precisam ouvir para dar aquela empolgada. Né? Exatamente. Então, para quem não me conhece, me chamo Lorena, sou dentista, especialista em harmonização facial. Já atuo aí há mais ou menos de 7 a 8 anos na área. E sou de Babassulândia, do interior do Tocantins. Saí de Babassulândia ali por volta dos 16 anos, em busca de melhorias, né, de conhecimento, porque para alguns anos atrás, né, quem poderia ser rico era quem tinha uma formação, quem tinha uma faculdade. Até hoje isso permanece, né, é muito bom a gente ter isso no nosso currículo. Então, já fui gerente de posto, já vendi gasolina. Quando eu saí de Babassulândia, foi em busca, né, de conhecimento, amadurecimento, de crescimento. E cheguei em Araguaína para estudar. Minha prima veio, era a única oportunidade que eu tinha de melhoria, então vim com ela, comecei a estudar ali no Sem Paulo Freire. Era um perrengue, gente, para chegar nessa escola. Pegava ônibus da aviação Lontra, ali do tempo do Lontra ainda, né? Olha isso. Chuva, às vezes passava fome, minha mãe mandava tipo R$20 para não passar a semana. Eu lembro até hoje que tinha acabado de abrir as lojas americanas e vendia aquelas barrinhas de cereal de R$1. Oh, gente. E comecei a estudar. Logo em seguida fiquei sabendo que ia ter uma prova para mim no Nerds de bolsa. Prova de bolsa. Aí eu fui lá, fiz a inscrição, passei. Então, concluí o 3º ano do ensino médio pelo Nerds, através de bolsa. Meus pais precisaram ali custear somente os materiais. Não foi fácil, foi perrengue. Às vezes ia para casa da minha amiga Paula, comer ovos junto com ela. Relembrando, né, algumas coisas que às vezes a gente esquece da nossa história, né? Verdade. De onde viemos, para onde estamos indo. E logo em seguida... fiz a prova da Facite, consegui passar, porém, eis a questão, como nós vamos pagar, custear tudo isso, né? Porque minha mãe é concursada, ganha um salário mínimo, perdi meu pai bem novinha, mas meu padrasto me ajudou muito, me ajuda até hoje, né? Dando alguns conselhos e tudo mais. E a Facite me deu a oportunidade de fazer a matrícula no FIES. Gente, foi uma loucura. Conseguia, não conseguia, muita documentação. É muito documento, muita burocracia. Meu Deus do céu, vai dar certo, não vai dar certo. Até que, enfim, eu consegui. Deu certo. Ô, glória! Mas algumas pessoas pensam assim, nossa, veio de becinho de ouro, foi fácil, não foi fácil. Assim que eu consegui a bolsa, veio outro perrengue ali na frente, tipo... Os materiais. A minha prima tinha que voltar, teve que trancar a faculdade. E onde eu vou ficar? Olha isso. Aí a dona Elisângela do posto me deu a oportunidade de ficar com os filhos dela e falou, olha, Lorena, você fazendo o almoço, cuidando da casa ali, fazendo a janta, cuidando dele, você pode ficar na minha casa. Eu falei, se é essa oportunidade, eu vou ficar aqui.
Ia pra Facite da José de Brito, a pé, 4 vezes por dia, gente. Naquele sol do mês de maio, né? Então foi bem puxado. E fui, vim. E não desistiu. Não desisti. Porque tem hora que dá vontade. Fazendo só um parênteses da sua fala, porque assim, muita gente pergunta aqui pra gente da Facite e agora do Colégio Império. Sim. Por que a gente tem tanta bolsa? Por que a gente oportuniza tanta bolsa? Às vezes eu ouço isso, né? Principalmente quem não entende do processo. Sim. Exatamente por essas histórias. Porque assim, lá no Colégio Império a gente também tem, né, o concurso de bolsas para o cursinho. E não sabia. No ensino médio também a gente tem. E na Facite a gente tem também as bolsas e temos, né, o FIES, ProUni, exatamente por isso. A gente está localizado numa região que não é acessível para todo mundo. Então, se a gente não oportunizar que você tenha o FIES, ou ProUni, ou qualquer outro fundo de financiamento, né? Como é que vai estudar? Porque a gente sabe da dificuldade que é. E da importância que é. Porque depois que você estudou, olha como a sua vida... melhorou, né? Evoluiu, olha só. Então, isso que eu fico... tipo assim, as instituições têm que oferecer essas oportunidades. Porque nem toda família tem essa condição. Quantos jovens, né, necessita dessa oportunidade e não tem? Exato. Então, eu creio que isso pode ser divulgado e deu certo, e Deus tem só me abençoado, não só a minha vida, mas a vida também das pessoas que estão ali próximas a mim. Né? Exatamente. Isso que é importante. Eu acho assim, por isso que eu falo que abençoa a sua vida essas histórias, porque quando a pessoa estuda, não é só pra ela. Por que eu sou tão encantada com a educação? Porque ela é muito abundante. Sim. Eu dou o que eu tenho, mas eu não perco. Você ganha e todo mundo em volta ganha. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Porque quando você melhora de vida, você tá tendo a oportunidade de melhorar a vida dos seus filhos, contribuir com a sua mãe, com a sua família, com as pessoas, gera emprego. Hoje a minha irmã estuda aqui na Facite, a Isadora. A oportunidade que vocês também estão oferecendo para ela. Ela é bolsista ali do FIES. Então, se não fosse isso também, a minha irmã também não ia ter uma formação, né? Não ia ter uma profissão, não ia ter um currículo, né? Não, então, Lorena, mas você consegue pagar? Não, eu consigo abençoar a vida dela, mas não a esse nível ainda a esse ponto, né? Sim. Então, hoje ela mora comigo, ela tem toda a minha assistência ali. Foi diferente, no seu caso, que teve que... Olha só, gente, para ela formar em odontologia, ela teve que morar na casa de uma pessoa que abriu as portas, graças a Deus. Isso. Teve que cozinhar, teve que cuidar da casa para ter onde morar. Sim. E poder continuar estudando aqui, sim, porque senão não tinha nem onde ficar, ia ter que voltar. E eu não queria voltar. Mas sabe o que eu vejo nessa história? Eu vejo muita humildade. Sim. Porque tem pessoas que não querem pagar o preço. Aí eu vou cozinhar para os outros? Não, isso daí não é para mim. E aí eu vejo em você essa humildade e essa determinação, sim, de querer fazer, falar assim, não, se não vai assim, eu não vou desistir. Isso não é uma opção, eu não quero voltar. Tô desse jeito. Então, assim, isso eu fico tão feliz vendo, assim, o resultado, né? De uma, sim, pessoa que chegou aqui, Lorena, e hoje é a doutora Lorena, né? Muito, muito legal. E às vezes eu até comento com a minha irmã, olha, aproveita, porque essa oportunidade que você está tendo hoje, eu não tive. Minha irmã me ajuda muito. Eu sou mãe de gêmeos, a responsabilidade é muito grande. Então, cuidar de casa, filhos, empreender, se cuidar, né? Que isso é muito importante. Verdade. A pessoa tem que acordar ali um pouquinho mais cedo e precisa ali de uma base, né? De uma, sim, assistência, de um suporte. E ela me ajuda muito nisso. Então, eu contribuo na vida dela e ela contribui na minha vida. Fantástico. E assim é a vida, né? Exatamente. É um contribuindo na vida do outro. É fantástico. E é isso que vai fazendo a diferença. Sim. E a gente vai... Mas quando a gente vê o resultado, olha, ver foca você... no resultado. Então, assim, ver você, pra mim, é a maior satisfação enquanto sócia fundadora da Facite, ver que deu certo. Né? Uma das primeiras ali, né? Não, gente, eu acho que é da segunda turma. Eu sou da segunda turma. Então, assim, ver que tá dando certo, que tá tendo fruto, né? Porque os frutos, ele não é pra quem planta. Geralmente você planta, você demora pra poder colher. Às vezes nem é você. Então, olha que lindo. Eu fico muito feliz. Mas me conta mais um pouquinho dessa trajetória. Muita gente assiste aqui, a gente fala assim, nossa, olha, ela já formou, montou um consultório chiquérrimo, né? Super sucesso nas redes sociais. Como é que foi? Né? Que você falou que formou, foi trabalhar em algum lugar, enfim, conta um pouquinho pra quem tá assistindo. Então, eu formei, se eu não me engano, no ano de 2017 ou 2018. Aí fui pro Facebook, gente. Quem lembra aí do Facebook? Fui pesquisar onde estava tendo oportunidade de emprego e tudo mais. Encontrei em Marabá, se eu não me engano, fica 230 quilômetros. Atuei lá por um ano, mas
Eu falei, eu quero mais, eu não mereço isso, porque só tinha horário para começar a trabalhar, não tinha horário para sair e ganhava muito pouco, né? Aí eu falei, olha, mãe, eu quero ir embora daqui, eu preciso ir embora, eu preciso de mais. Eu sempre, né? Sempre já pensando, a força da mente também é importante. Dominante ali, querendo mais. Aí retornei para Araguaína, logo em seguida, pesquisando, pedi oportunidade de emprego na prefeitura. Eu sou muito grata, né, por essa cidade. O prefeito Ronaldo Dimas me deu essa oportunidade de trabalhar, se eu não me engano, lá durante um ano e meio, onde eu consegui custear a minha pós. Então, trabalhava aqui e pagava pós. Perfeito. Só que para mim entrar na pós, eu tinha que dar uma entrada, e essa entrada eu não tinha. Então, peguei um cheque do meu cadastro. Tá vendo, gente? Os perrengues. Um cheque emprestado de terceiros. Peguei o cheque, dei para a instituição, onde eu comecei a minha pós em harmonização facial, onde eu atuo hoje há 8 anos. Sou muito grata à doutora Paula, ela me ajudou demais. Gente, o dinheiro que eu ganhava só dava para custear a especialização. Só que alguns turnos, à noite, eu trabalhava em consultórios particular, fazendo extração de siso, onde eu fiz uma residência em cirurgia oral menor pela instituição aqui, pela Facite. Mais uma aí, ó, da Facite, gente. Da Facite. Então, isso meio que ia agregando, sabe? E vai somando ali aquele dinheiro para ir. Certo. Isso aí. Às vezes a gente precisa ter um pouquinho de fé, coragem, humildade, né? Exato. Então, a doutora Paula, ela percebeu que eu não tinha essa condição de pagar um hotel, uma hospedagem, ter um lugar para onde ficar. E ela via ali todo o meu desempenho, todo o meu esforço. Ela falou, Lorena, no próximo módulo você pode vir ficar na minha casa. Nossa, aquele ali eu aliviei. Porque eu já estava com medo, ai meu Deus, se não der certo, vai, Deus abre as portas. Então, durante toda a minha especialização lá, durante toda a minha residência, ela que me deu essa oportunidade. E de lá para cá eu vim só crescendo, buscando conhecimento. Logo em seguida fiz cursos em São Paulo, Curitiba, Florianópolis. E nenhum desses cursos, gente, eu paguei ali à vista, no dinheiro, tudo às negociado, vezes, tudo muito bem parcelado. negociado. E esses cursos nunca parcela no boleto, né? Sempre ou você paga ali no crédito. Antes usava-se muito cheque, hoje já não usa mais. Verdade. Então, quando eu tinha que pagar no dinheiro ou no crédito, eu pegava o cheque do meu pai, trocava com terceiros, pegava o dinheiro e decolava. É isso aí. E assim, hoje eu já consigo fazer um curso ali, puxando à vista, pagando à vista, mas no início ali, se eu não tivesse humildade, fé, eu não teria chegado. E coragem. Cheguei, e muita coragem, Muita né? coragem. E teve um período ali onde eu comecei a atuar na harmonização facial, onde eu pedi conta da prefeitura, eu falei que não dava mais, que logo em seguida eu ganhei meus meninos. Minha menina tomava um leite no valor ali de R$200, R$280. Quase 300 por semana. Por semana, eu fui fazer a matemática, falei, não, se eu fizer 3 botox ali, já me dá esse dinheiro, eu vou ter um tempo de qualidade com os meus filhos. Pedi conta da prefeitura, minha mãe falou assim, você tá doida, todo mundo, você tá doido, você vai pedir conta, onde todo mundo quer ter essa oportunidade, trabalhar na prefeitura e tudo mais. Eu falei, não, mas isso aqui não dá pra mim. Eu preciso de mais. Eu preciso de uma qualidade de vida melhor, tanto pra mim quanto pros meus filhos, né? E pedi conta e foquei. Teve uma fase da minha vida que eu tive que parar, me conhecer e conhecer sobre pessoas, conhecer sobre o marketing. Que às vezes algumas pessoas pensam assim, é sorte, é porque Deus abençoou. Não. É a nossa busca por conhecimento e humildade e sempre querer mais. Exatamente. Então foi isso que eu fiz, se eu não me engano, ali no meio da pandemia. Eu parei com 2 crianças, até hoje eu tenho uma foto, a Isabela de um lado e o Bernardo do outro, fazendo o método CIS online com a Camila Vieira e o Paulo Vieira. Aí eu respirei e falei, minha vida tá toda errada. Eu preciso alinhar meus princípios, eu preciso alinhar meu propósito. E onde eu fui fazendo a matemática de tudo, fui me descobrindo algumas coisas, onde eu precisava melhorar, onde já estava bom. E era precisar só ali escalar, organizar. E foi isso que eu precisei fazer. Olha que importante. Hoje em dia não é só a venda, não é só buscar por conhecimento. Eu sou dentista, vou fazer uma especialização e eu sou boa naquilo. Não. Você precisa conhecer de tudo um pouco, dominar de tudo um pouco. Exatamente. 2 coisas da sua fala que me chamam a atenção. Sim. A questão da segurança, do salário fixo da prefeitura. Sim. Que às vezes para os pais ou para quem é mais tradicional,
fala assim, nossa, mas ela é doida, ela vai deixar o salário fixo, né? E às vezes eu percebo, eu vejo pra quem muito, é conforme ali, tá muito bom tá aquilo, muito né? bom. E aí, que tudo bem se é a característica da Sim. pessoa. Mas eu fico imaginando, às vezes, quantos talentos deixam de sair, porque às vezes está dentro de uma caixinha do salário fixo. Sim. Não que você tenha que abrir mão, mas, por Isso. exemplo, se você Você às tem que vezes. saber a hora certa. Exato. Você tem assim, te limita demais. Sim. Te limita no horário, como você falou, em relação a ficar com seus filhos, porque você tinha que cumprir horário. Sim. E também limita em relação ao salário, porque Sim. você acha que aquilo é pronto e assim, e aquilo ali eu vou ter que viver com isso, e às vezes a sua vida, ela tem que caber dentro daquilo ali que você recebe. Sim. E não o contrário. Porque por isso que a gente fala assim, aqui na Facite, a nossa missão, que a gente também passou por uma reestruturação Sim. cultural, é desenvolver pessoas protagonistas capazes de transformar vidas e gerar riqueza. Que, assim, o meu sonho, Parabéns. enquanto diretora, né, é fazer com que as pessoas tenham essa mentalidade. Tem o salário fixo, sim, mas você tem capacidade de gerar a sua riqueza, de crescer, é infinito, porque assim, Deus ele abençoa a gente com saúde, com oportunidade, mas eu tenho que fazer a minha parte. Sim. E aí eu vejo assim, que bom, né? É um trabalho de formiguinha, porque imagina, o próprio pai, a própria mãe fala, você tá doida, né? O que tá do seu lado, às vezes ali o cônjuge, o marido, a esposa, você vai largar um salário fixo desse, né? E às vezes é tudo que você precisa para você poder ver que é... Né? Exatamente. Então, isso para mim na sua fala é fantástico e parabéns pela sua coragem, Obrigada. porque senão hoje talvez você estaria lá, Sim. às vezes, né, ganhando aquele tanto... reclamando. Minha vida não vai pra frente, parece que Deus não tá me vendo, reclamando. Reclama no grupo, né? Você tá naquele grupo, nossa, meu... Sim, a venda não tá boa, e aí? O que é que você vai fazer pra melhorar a sua venda? Mas Quais o piso os salarial, não sei o quê. Tá aí, o que você tá fazendo? E aí você falou muito do autoconhecimento, né? Eu também fiz o método CIS na pandemia, no final da pandemia. Qual que foi o seu? Você lembra o número? Não lembro. O meu foi o 222. Eu não esqueço que é difícil eu lembrar, mas é que esse número, eu fiz né? 2. Eu fiz um online e fiz um em Brasília. É bom, né? Eu já quero voltar. Nossa, eu também gostei muito. Tô vendo a necessidade. A gente fez no final da pandemia, eu fiz com o Marcelo. Eu sempre conto assim, brincando, né? Mas que era verdade. Eu não precisava. Porque, afinal de contas, eu já era muito boa, era perfeita. Quem precisava era ele. E aí eu fui e falei assim, olha, eu vou te dar um curso de presente, eu quero que você faça. Ele falou assim, não, eu vou fazer só se você fizer comigo, eu não vou sem você. Boa. Quando chegou lá, nossa, foi coisa assim, pá. Eu falei assim, será que o Marcelo falou alguma coisa, né? Porque é uma coisa que eu nunca vi, né? Porque, na verdade... Não que tenha problema meu ou ele, mas eu não consigo nunca mudar o outro. Eu só consigo mudar. Então, para mim, o autoconhecimento foi fundamental. Tanto que depois disso, a gente mudou toda a cultura institucional, né? Os ambientes que eu tô. Então, assim, os ambientes que Deus me deu para liderar, a gente as tem... conexões que as a gente conexões. faz. Então, assim, é outra coisa. E eu vi que você falou muito sobre isso. Eu queria que você falasse mais um pouco, porque tem gente que acha que é uma bobeira, papo de coach. No mundo acadêmico, isso é um absurdo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como foi na sua vida essa transformação. Então, essa busca por autoconhecimento foi a virada de chave na minha vida, onde eu me conheci para me poder entender o próximo, né? Hoje a Lorena é assim, assim, assado. Hoje, com essa busca do autoconhecimento, eu melhorei primeiro em casa para me poder contribuir na vida do próximo, porque não adianta eu ser na rua uma pessoa e dentro de casa ser totalmente outra pessoa, né? Então, me ajudou na criação dos meus filhos, no meu posicionamento tanto em casa, na empresa e na vida das pessoas. Hoje, quando as mulheres me procuram lá na clínica, eu já olho assim, olha, essa aqui precisa disso, já dou um abraço, um acolhimento, converso mais, gero mais conexão. A venda, ela acaba sendo uma consequência. Porque, às vezes, a pessoa, ela nos procura, não é nem para fazer um botox, um preenchimento. Aquilo ali é o palpável que ela consegue pegar. Isso! Mas, às vezes, ela quer só a nossa atenção. Verdade. Um abraço, um carinho, um conselho. Quantas vidas eu já salvei ali dentro do meu consultório, da minha sala? Quantas mulheres ali falam, não, doutora, esse botox aqui foi o que me salvou. Já ouvi isso, tem nem 15 dias. E olha isso. Aí quando você descobre, né, de fato, quando você descobre não, quando você está no centro ali do seu propósito, você não precisa fazer muita coisa.
É isso que eu acho incrível, assim. E aí você fez o método CIS e depois disso, como que... Aí você fez o método, Fiz o método. Você fez mais alguma outra coisa? Eu fiz Delcarne com a Laís. Uhum. Método CIS. Sempre buscando conhecimento. Sim, Vocês estão vendo, né, de gente? marketing com a Maria Tereza. Fiz outros pelo Sebrae. De business, de negócios. Nossa, não parou. Nunca parei. E eu fico vendo, eu te acompanho nas redes sociais, eu vejo lá, pegando um avião, então, gente, eu vou aqui fazer um curso, eu vi esse dia você desfazendo a mala. Agora mesmo eu estou em uma mentoria, né, de 6 meses para fazer rinomodelação cirúrgica. Fui lá, fiz o curso, gostei, eu falei, não, eu preciso ficar boa nesse negócio, então vou investir mais aqui. Hoje, além do botox, do bioestimulador, eu trabalho também nas cirurgias estéticas da face, né? Que é cervicoplastia, lipo de papada, blefaroplastia. Então, tô focando também nessa outra área. Tô me capacitando. Que ótimo. Durante 1 ano e meio aí, estou focando. Já fiz um período atrás, precisei parar um pouquinho, né? Você sabe, devido, né? Muitas coisas. E agora eu estou voltando. Olha aí. Atualizando, né? Vamos falar assim. Gente, a doutora Lorena foi uma das primeiras especialistas em harmonização orofacial aqui da nossa cidade de Araguaína. E, querendo ou não, a gente atende muito paciente de toda a região. Sim. E aí eu quero que você fale um pouquinho também pra gente o que de fato é ser uma especialista em harmonização, o que você faz no dia a dia do consultório, né? Porque às vezes tem gente que fala assim, será que isso é pra mim? Não é? Você já falar um pouquinho aí do seu trabalho técnico mesmo. Sim. Então, quando as pessoas me procuram, elas já têm uma queixa principal, né? Não, doutor, eu estou com uma ruguinha aqui, eu tô sentindo um bulldogzinho aqui, então nós vamos alinhar a expectativa do paciente com o que eu consigo entregar. Que quais os procedimentos você realiza, né? Eu faço botox, melhoro as rugas ali, faço o preenchimento do bigode chinês, quando esse aqui tá labial. Fundo, ó, gente, tem que preencher. Isso, quando a pele ali tá flácida, a gente faz o bioestimulador de colágeno, em alguns casos não resolve, outros já resolve, melhora a qualidade de pele. E além das cirurgias estéticas, né, que eu tô iniciando agora. Quando o paciente me procura, eu tento entender em qual fase da vida ele está. Certo. Se ele está apto a receber aqueles procedimentos ou não. Ah, tem isso também. Tem isso. Se você chegar lá, não, Lorena, eu quero fazer um botox, eu vou sentar com você, vou te conhecer, pra depois eu fazer minha venda. Às vezes também ele coloca muita expectativa em algo que a gente não consegue entregar. Às vezes ele tá precisando de um tratamento psiquiatra, psicólogo, precisando desabafar com alguém. Então, eu me preocupo muito com essa parte. Né? Então, vou conhecer o paciente, sirvo ali um café, uma água. O paciente tem aquela experiência lá na clínica. Depois de eu conhecer o paciente, aí sim eu vou vender meus procedimentos estéticos. Aí você avalia a face dele, vê o que é o mais indicado. Sim, aí eu pego ele ali, levo na frente do espelho, ele se olha, eu pergunto pra ele o que tá lhe incomodando. Eu não ofereço os procedimentos pro paciente. Porque senão ele vai chegar e vai falar assim, nossa, eu entrei naquele consultório, aquela mulher acabou de acabar comigo. Então, a própria paciente vê o seu defeito. Não, doutor, eu vejo que eu preciso melhorar isso, que eu preciso melhorar aquilo. Aí depois que a paciente se avalia, aí chega a minha vez. Aí eu vou lá, tiro uma foto e mostro no tablet ali pro paciente. Olha, você vê que você tem um buraquinho aqui, você vê que tem uma ruguinha aqui, coisa que você não tá percebendo. Então, daí que inicia a minha venda. Aí sempre você faz... Nunca é uma coisa só. Nunca é uma coisa só. Porque às vezes o paciente ele tem a impressão que ele vai sair, vai chegar lá... Vai fazer um botox e pronto. Pronto, não. Sempre é casadinha. Olha, eu vou fazer o botox, vai melhorar nisso, mas você precisa fazer isso e isso. Qual é a sua expectativa em relação ao resultado? O que é que você procura? Você quer rejuvenescer quantos anos? Conforme o que o paciente me responde... Aí eu vou falar pra ele, ó, você precisa fazer isso, isso e isso. E às vezes o que o paciente quer fazer, eu não faço. Na maioria das vezes eu não faço. Doutor, eu quero fazer um preenchimento labial, quero ficar com bicão. Eu falei, não, mas o seu perfil já tá harmônico. Não tem o que eu mexer, não tem o que eu fazer aí. Vamos mexer em outra coisinha, ó. Você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar ali. Porque senão, às vezes, eu acabo perdendo o paciente. Que eu falo pro paciente, né? Quando eu tava ali muito nativa da odontologia, né? Porque hoje eu não tô, tem 2 anos que eu não pego nenhum paciente novo pra poder encerrar. A orto, você sabe que não é rápida, né? Mas muitas vezes, exatamente isso. O paciente era indicado a cirurgia ortognática. Aí ele, mas eu não vou operar. Então, é melhor a gente nem começar o tratamento. Porque daí você não vai atender aquela expectativa. Então, às vezes, a gente perde mesmo o paciente
né? Mas uma coisa que eu falo pro paciente é que ele precisa confiar no profissional que tá ali. Isso. Porque você que estudou, você que tá por dentro de tudo que tá acontecendo, você sabe o que é melhor pra ele. E Sim. muitas vezes, você já ouviu a queixa. Sim. Muitas vezes ele chega, acha que vai fazer ali 20 ml de preenchimento, não vai ficar bom. E vai aí vai ficar com o rosto inflado, pesado, vai piorar e as pessoas vão olhar assim, nossa, onde você fez? Em vez de eu conquistar mais um paciente, eu perco 10. Verdade. Então é importante o paciente confiar, por isso que é importante o paciente pesquisar e confiar Sim. no profissional. E depois fechar o olho e deixar o trem acontecer. Né? Fala que é a picadinha da beleza. Receber a picadinha da beleza. Ai, mas olha, injeção na testa dói. Mas assim, mas a picada é gostosa. Pelo menos só de pensar que eu vou parecer que eu sou mais jovem, tá valendo a pena. Bom, e aí, uma coisa, eu te acompanho bastante na rede social, vejo, né, ali, hoje você só faz harmonização, só né? Harmonização. Não faz, assim, outros procedimentos. Não. Mas já fez, viu, gente? Você viu? Trabalhou em clínica popular, fazia muita cirurgia de siso, né? De extração do terceiro molar. Sim, eu falo que tudo que a gente foca cresce. Exatamente. Não adianta você querer fazer harmonização, fazer implante, fazer laminados, não. Qual a área da sua vida ali você quer ser boa, né? Então eu falei, não, eu quero ser boa em harmonização facial, então eu vou focar nisso. As pessoas têm que lembrar de mim quando falar assim, Botox, Lorena. É isso aí. Porque às vezes a pessoa quer fazer de tudo um pouco e às vezes não tem mão, né? A tudo. Exatamente, isso mesmo. Entende? Então eu penso muito nisso. Hoje eu sou boa nisso, hoje eu sou boa em harmonização facial. Eu falo isso com muita segurança. Porque eu parei, estudei, gastei energia e foquei. Investe até hoje, tá por dentro de tudo que tá acontecendo. Todo ano eu já tenho lá no meu planejamento, pelo menos ali 4 cursos no ano. Olha só, tá vendo, né? Sempre focado em estudar e melhorar. Eu acho isso incrível. Uma coisa que você falou, sobre o foco. Olha o que ela disse. Tudo que você foca, cresce. Tudo que você foca, expande. Então, isso é também, até para o conhecimento, não adianta você, que é especialista em harmonização, vai fazer um curso de implante. Né, se não é o seu foco. Não é meu foco. Então, isso é assim, pra mim é fundamental. E quando que você teve essa virada, assim? Eu vi que você falou que teve a virada de chave na sua vida no método CIS. Mas em relação ao foco, porque você começou querendo fazer curso de implante. Sim. Aí depois desistiu. Como que foi esse? Foi no curso de business que eu fiz pelo Sebrae. De negócios. Um outro curso foi a virada de chave. Um outro curso que foi a virada de chave. Tipo assim, você quer ser especialista em implante. Então, você tem que gastar energia nessa área. Então, vamos focar, vamos planejar, vamos ver qual é a estratégia que a gente vai usar para essa determinada área. Então, foi assim que eu fiz. Então, vou focar aqui. Eu quero isso aqui. Entendi. Entendeu? E aí, pronto. E sempre investindo. Marketing, conhecimento, pessoas. Tem 2 anos aí que eu vou falar que eu não faço nenhum curso de autoconhecimento. Um ano. Porque terapia eu faço toda semana. Mas eu já vejo a necessidade de eu voltar e atualizar. Porque você sabe da importância disso, da gente fazer pelo menos um curso de autoconhecimento por ano. Exatamente. Mesmo porque a gente realiza os sonhos. Sim. Sonhos é para serem realizados. E depois que você realizou aquele sonho, qual vai ser o próximo? O próximo passo. Então assim... E aí eu te acompanho muito na rede social, amo seus posts, eu vejo seu posicionamento, tá muito lindo. Gente, ela está lindíssima. Obrigada. E eu acompanho a Lorena tem muito tempo, como ela falou, ela estudou aqui. Sim. Então eu já vi a Lorena, né, quando ela chegou magrinha, bem magrinha. Só um palito. Só um palito. Depois agora eu já sei por quê. Eu andava léguas pra poder ir pra faculdade, fazer comida, trabalhar, enfim. Aí depois eu já vi a Lorena, depois, né, dos nenéns, que aí teve uma mudança de peso. Sim. E agora eu tô vendo a Lorena na melhor fase. Sim. E eu quero que você conta pra gente isso daí. Porque, olha, você emagreceu super. Opa, desculpa. Você emagreceu. Eu tô vendo que você tem se cuidado. Sim. Como que tá sendo isso? Porque eu vejo que muitos profissionais liberais, quando se cuidam, falam assim, eu tô perdendo tempo. Eu tenho que trabalhar. Como que foi isso? Eu quero que você... E até se você puder contar esse seu processo de emagrecimento. Sim. Porque as pessoas, eu sei que têm dificuldade, né, de fazer isso. Sim. Foi outra virada de chave, foi através da terapia. Eu buscar ajuda, né, dos meus pastores, na Elaine. Eu descobri que eu precisava melhorar como pessoa mais um pouco. Porque sempre a gente precisa melhorar, né? Sim. Eu não estava satisfeita com o meu corpo.
com nada, gente. Quando eu olhava assim, meu Deus do céu, preciso melhorar. Uhum. Aí começamos a investigar tudo, né? Uhum. Ver de onde estava surgindo tudo Uhum. isso. E fomos trabalhando. Uhum. Um Isso determinado junto dia- com seu suporte espiritual, que são seus Sim, pastores, todos e os também dois alinhados. Tudo alinhado. tudo alinhado. Tudo E alinhado. também terapia. E também terapia. Aí eu Uhum. fiz EFOL, descobri lá a minha árvore, né? Nunca ouvi falar Tudo. É um disso. curso muito bom. Já anota aí na sua agenda. Eu lembro que o dia que eu fui na sua igreja, tava fazendo uma propaganda, eu falei assim, Sim. Carol, você tem que fazer esse curso, ele é Tem muito que bom. fazer, gente. Pra mim foi outra virada de chave. Falei, Uhum. nossa, minha vida tá assim, por isso. Eu preciso Uhum. melhorar aqui, aqui e aqui. Uhum. Algumas pessoas pensam assim, não, ela tomou Mojara, ela foi lá e emagreceu. Não, eu perdi 22 quilos Uhum. somente com reeducação alimentar e alinhando princípios e valores. Primeiro eu melhorei a minha casa, primeiro eu melhorei a minha vida. Uhum. Pra depois eu partir para outros meios, né? Então, um belo dia eu falei, eu preciso melhorar, eu não estou bem. Algumas pessoas pensam assim, nossa, ela tomou medicamento, ela tá fazendo algum acompanhamento. Não, fui sozinha. Uhum. Eu sou bem determinada, sou bem resolvida. Quando eu quero alguma coisa, eu vou lá e falei, vou fechar a boca, vou tirar a massa e o açúcar. Uhum. Tirei a massa e o açúcar no finalzinho do mês de julho, fiquei até dezembro sem massa e açúcar. Uhum. Fiz novas conexões, fui pra Academia Live, conheci a Maria Amélia e fui procurando mulheres desse meio, né? Uhum. Mulheres que buscam esse autocuidado. Uhum. E, porém, eu já tinha trabalhado antes essa importância de eu estar bem para eu poder contribuir na vida do outro. Uhum. Não adianta eu estar lá gorda, obesa, sem estar bem. Porque a Uhum. gordura ela é a consequência de outras coisas, né? Você sabe disso Sim, muito bem, exatamente. mais do que eu. Então, ali, fiz novas conexões, novas amizades, claro, com pessoas certas, no lugar certo, porque isso também é muito importante. Aí eu perdi os 22 quilos, quando foi ali no final de dezembro, eu tomei algumas dosezinhas de Mojara, ali acabei perdendo mais 10 quilos. Uhum. E hoje, eu sigo com a minha reeducação alimentar. Perfeito. Hoje já é uma coisa mais leve, Uhum. não é algo pesado ali como era no início. Porque nós Uhum. sabemos que tem um processo de adaptação que demora ali em torno de 45 dias. Uhum. Aí hoje eu já faço musculação 3 vezes na semana, corro 10 quilômetros. Uau. Inclusive vou estar lá linda e plena na Corrida do Trabalhador. Vamos lá? Meu Deus, olha só. Então, olha, uma coisa assim, disciplina. Disciplina. Que você teve bastante, mas o principal que eu percebo na sua fala, a mente. A mente. Né? Você teve que renovar a sua mente, como Paulo fala, e você mudou o ambiente. Sim. Então não adianta, porque sozinho, se você imagina, se você quer emagrecer e anda com um monte de gente que só come, é muito difícil, né? E às vezes ali a gente se pega na ansiedade, no medo, no desconforto e desconta tudo na comida. E aí, enquanto você não alinha isso, tem gente que foca só no emagrecimento. Aí vai lá, perde 10 quilos, ganha 20. Perde 10, ganha 20. Efeito sanfona. E quando não se trata por dentro, né? Às vezes tem alguma feridinha ali que precisa ser alinhada. Eu falo muito disso porque eu vivo isso hoje. Lorena, você já está 100%. Gente, eu sou um pouquinho ansiosa ainda, preciso melhorar ainda muito. Né? Mas assim... Ter a consciência já é o primeiro passo, isso. Porque daí eu vejo que muita gente tem vergonha de falar que fez terapia, que fez método CIS, que já fez acompanhamento com coach. Eu vejo porque existe um preconceito. Sim. E aí você fala aqui abertamente, contribui com as pessoas e fala, gente, eu fiz e foi bom pra mim, e indica se for o caso. Sim, não, indica, não tenho nenhum problema. Passa o contatinho, que me ajudou, é isso. E quando eu vejo que o ambiente ali também não tá bom pra mim, eu já... Sai fora. Já sai. Muito bom. Às vezes eu tenho que parar e dar ali uma analisada, né? Sim. Às vezes eu saio muito rápido. Às vezes a saída dela não pode ser muito rápida, né? Sim, com certeza. Mas assim, fantástico toda essa mudança de mentalidade que você teve, que reflete que a gente só é por fora o que a gente é por dentro. Sim. Então, se você não adianta, você tá ali sorrindo, se por dentro você tá machucado, uma hora você não explode. E aí vem, né, outros problemas, às vezes problemas de saúde, enfim. Nossa, então você é profissional que pensa ali que você vai tirar 1 hora do seu dia para se cuidar, você vai estar perdendo dinheiro, não, você vai estar ganhando dinheiro, você vai estar poupando dinheiro. Você é dentista que não corre, que não faz ali uma musculação, né? Um alongamento, como é que você vai estar daqui 10 anos? Às vezes você pode estar na cadeira de roda, uma cama, sem conseguir trabalhar, devido à mão, né? Coluna. Não então, precisa. Isso é muito importante. Mas isso é pra todo mundo, assim. Mas nós, dentistas, a gente sofre com a postura de trabalho. Sim.
Certo. Esse fortalecimento, ele é muito importante. Muito importante. Porque nós vamos cuidar da boca do outro se nossa saúde, nossa performance não está boa. Né? Melhor, é isso mesmo, gente. Então, olha só que tantos insights que a gente vai tendo aqui nesse bate-papo, né? A importância de cuidar da mente, a importância de cuidar da saúde, né? De estar aí se fortalecendo a musculatura, tendo uma alimentação saudável, que às vezes... Mas aí você deixou de comer coisa gostosa, tipo fritura e chocolate? Não. Eu não sou muito do doce, eu sou mais da massa. Entendi. Eu gosto da coxinha, da tapioca, do hambúrguer. Aí como que você fez esse equilíbrio? Hoje, pra mim, já tá bem leve, bem tranquilo. Então, a Lorena comeu um hambúrguer hoje à noite, um X-Bacon, com aquela maionese bem gostosa, aquela maionese caseira. Sei. Eu já compenso pela manhã. Então, pela manhã eu tenho que fazer uma atividade física e já fico em jejum até meio-dia. Isso pra você hoje é tranquilo de fazer? Tranquilo. No início era a luta. Ai, tô me tremendo, ai, tô passando mal. Ai, minha cabeça tá doendo. Isso. E hoje eu já tô trabalhando ali, nossa. Tô gordinha, não tô gorda, já tô boa. Preciso melhorar algumas coisinhas, porque senão a gente entra na parte do conformismo, da zona de conforto. E algumas pessoas pensam assim, nossa, ela emagreceu muito rápido. Não, gente, já vai fazer 1 ano. É um processo. Exato. Ninguém fala assim, não tem 1 ano, já tem 2 anos, porque eu comecei a trabalhar a minha mente, pra mim depois começar a trabalhar o meu corpo. Mas por que faz tanto sucesso o Monjaro e essas outras coisas? Porque o efeito é rápido, mas ele não é duradouro. Não é duradouro. Então, pra mim, a forma de emagrecimento que eu usei, o meu método, vamos falar assim, que é tirar a massa e o açúcar, funcionou. Porque de início ali eu perdi 22 quilos. Quando eu perdi 15 quilos, eu comemorei, né? A recompensa. Nossa, mas se perder 1 já tá valendo, imagina 15. Aí eu fui no Madalena, chamei a Kiliane, a Maria Amélia, algumas mulheres que contribuíram na minha vida para esses 15 quilos, né? Essas mulheres, olha que legal. Então foi um momento muito bom, foi um momento agradável, gerou mais conexões, de fortalecimento de amizades. E eu tinha que contribuir na vida delas de alguma forma, né? Então já comemorei, já tenho que comemorar de novo, né, Larissa? Muito bom, nossa! Muito Foi bom. 22 quilos na bicicletinha e sem massa, sem açúcar. Aí depois eu fui para a segunda opção. Hoje eu não utilizo mais esse método. E para mim hoje já é bem tranquilo. Não sente fome. Nada. Porque às vezes a pessoa faz ali, perdeu 30 quilos. Aí depois como é que vai fazer? Exatamente. Volta 60. E o bom que você eliminou os 30 quilos, né? Como disse o Paulo Vieira, perdeu não, porque depois você pode encontrar. Você eliminou os 30 quilos, mas você não ficou com flacidez, não ficou... Então, assim, ficou harmônica. Aí precisa de um toquezinho ali, né? Não, mas tá lindo. Aguardar os próximos capítulos. Tá muito lindo. Gente, olha que honra a gente poder receber aqui uma egressa da Facite contando toda essa trajetória de sucesso. E o nosso tempo já está encerrando, porque eu ainda queria perguntar sobre como é ser mãe de gêmeos, mas a gente vai deixar isso para outra oportunidade, porque nessa caminhada ela também é mãe de gêmeos, né? Então, se quiser uma palhinha aí, a gente pode... Aí, o que eu quero, assim, que você olha ali para aquela... Se você quiser falar um pouquinho rapidinho, é olhar para aquela câmera para deixar uma mensagem final pro pessoal que tá assistindo a gente. Então, para você, acadêmico, que busca uma oportunidade, você jovem, né, que busca por crescimento, por mudança, eu posso falar que você pode escolher a instituição Facite. Ela que contribuiu, que honrou a minha vida, para mim ser essa mulher que eu sou hoje. Então, aqui você vai estar no lugar certo. Aqui você vai estar no lugar certo com as pessoas certas. Que aqui você vai aprender de tudo. De marketing, de vendas, de pessoas. E o principal, né? Aprender um pouquinho sobre odonto, medicina veterinária, enfermagem, né? Direito, radiologia. Isso mesmo. Como eu falei muito da importância do foco, para você aí que passa os perrengues da vida como universitário, eu passei por tudo isso, foca. Tudo que você foca, que você gasta energia, você cresce. Às vezes vai aparecer algumas barreiras ali só para tirar você do confortável, né? Mas na frente, Deus vai contribuir de alguma forma. Muito bom. Olha só, a gente não deu tempo de contar, mas no meio da faculdade, ela com aquela luta para ter os materiais, que são caros os materiais para formar, ela deixou a maleta cair no meio da maleta do Caio. Do professor Caio, com todas aquelas limas caríssimas,
na rua, em frente à prefeitura. Sim, Então, imagina... de motinha. Eu não consegui ir para a faculdade, não tenho como carregar a minha maleta. Meus pais não têm condição de pagar um táxi, não tenho um carro. Gente, eu pegava a minha maletinha, colocava no meio da vizinha, assim. Colocava a minha maleta, e não só a minha, da Larissa. As menores, a Larissa ia atrás segurando. Então, um belo dia, passando em frente à prefeitura, ali na José de Brito, bati no fundo de um carro. Material para todo lado. E os carros querendo passar naquele pico de meio-dia. Tipo assim, nós não passa por cima, não. Nós tem dinheiro para comprar mal isso aqui, imagina, né? Imagina, deixou cair pequenininho, né? Pra quem é dentista e tá assistindo a gente, sabe, é muito pequeno os nossos instrumentais, muito fácil de perder. Mas ela não desistiu, porque ela lembrava onde ela queria chegar. Então, assim, ela trouxe na mente dela, não, isso aqui é provisório, o problema é provisório, a dificuldade é provisória, porque um dia eu vou ser essa pessoa de sucesso. Sim. E hoje, né, está realizando, e eu sei que não vai parar por aqui. Não vou parar por aqui. Muito bom. Foi um prazer te receber aqui. Eu fico muito feliz, gente. De mão gelada! Eu também estava com frio. Foi um prazer receber a doutora Lorena. Você que está assistindo a gente, se você não conhece ela, comece a seguir lá no Instagram. A gente vai deixar aqui. @doutora Lorena Dias. Isso. Começa a seguir, porque ela tem muitas dicas ali. Você quer ficar mais jovem, né? Sem ruguinhas, né? Com botox em dia. Doutora Lorena, ela é muito boa. E você que assistiu, que contribuiu, que essa mensagem chegou para você, tocou seu coração, compartilha aí com outras pessoas, com toda a sua família, porque eu tenho certeza que uma palavra aqui pode mudar a vida de uma pessoa. Então, muito obrigada por sua audiência, obrigada, doutora Lorena, por estar aqui com a gente. Eu me senti honrada, gente, de estar aqui compartilhando tudo, né, um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Sempre que precisar de mim, eu estou aqui disponível para essa casa. Tá? Com certeza. Valeu, gente, um abraço, até a próxima.